Eu tô rindo, aproveitando, desculpa, gente, só tem carioca aqui. É o famoso vem todo mundo, vai botar no elenco aí, vambora, né? Dito, ele foi oferecido ao Flamengo. Não foi o Flamengo que foi buscar o Quinteiro. Bateram na porta e falaram, tem o Quinteiro aqui. Tá saindo do River Plate, interessa? É tanto. Então, se foram oferecer, porque perguntaram ele antes. Quer? Quero. É claro que ele quer jogar no Flamengo. Óbvio que ele quer jogar no Flamengo. Qualidade indiscutível. Canhotinha afiada, como o Eugênio falou, mágica. Bola parada forte. Jogador que tem repertório de drible. Rapaziada, a imprensa paulista tá simplesmente embasbacada com o Mengão malvadão. Falaram sobre reforços. Vai vir todo mundo pro Flamengo, hein? Vai vir todo mundo, vamos estar assistindo aí, tá muito legal esse vídeo. Dá aquela moralzinha, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, inscrever-se. Quando você se inscreve, você ajuda demais, muito mesmo no nosso crescimento, pra gente trazer novas coberturas. Amanhã tem coletiva do Gerson, o canal vai estar transmitindo. Belezinha? Se inscreve, aciona o sino, amassa o like, vamos pro vídeo e depois do vídeo tem a minha opinião sobre, belezinha? Vamos lá! A gente fala sobre a possibilidade de chegada de reforços no Flamengo. Agora a gente vai dar uma olhada no Marcos Braz. Daqui a pouco eu quero ir lá na Arena do Grêmio também, porque tá começando a chegar gente. O Suárez vai ser apresentado. Uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. Mas agora vamos ver que história é essa de Quinteiro e Rossi. Fala, Braz. São dois grandes jogadores. O Rossi era um desejo antigo do Flamengo desde quase do começo do ano passado. A gente chegou a fazer um comunicado com o Boca Juniors para saber quais seriam as possibilidades. A gente entendeu as razões do Boca de não seguir sequer numa negociação. Disputava ainda a Libertadores, tinha a questão do seu campeonato nacional. A situação do Quinteiro foi um pouco mais no final do ano. Não tem absolutamente nada com esses dois jogadores. Certeza. Bom, tá aí a declaração do Braz. O Quinteiro deu uma outra declaração dizendo que tem interesse em jogar no Flamengo. Já já a gente fala desse jogador. Mas eu quero começar pelo gol. Eu quero começar pelo Rossi, Eugênio. Você que acompanha muito, né, o futebol sul-americano. É um goleiro do Boca, então todo mundo aqui vai saber bem o que ele representa. A temporada passada do Rossi, para a gente pensar numa comparação e para que ele viria a esse Flamengo, né? Sai Diego Alves, tem o Santos ali consolidado na posição, o Hugo teve chances, mas acabou não abraçando. O Rossi entra para quê se chegar nesse Flamengo? Na minha opinião, para ser um reserva seguro para o Santos. Agora, é claro, no dia a dia, se ele se mostrar melhor que o Santos, ele pode ganhar a posição. É basicamente isso. O Flamengo precisa de um segundo goleiro confiável. Ele, acho que vem para isso. Agora, disputar a posição é no dia a dia. Eu acho que, de início, ele não tira a posição do Santos. O Santos foi muito bem no ano passado. O Santos resolveu um problemaço que o Flamengo tinha no gol. O Diego Alves quase não jogava, muitas vezes por lesão, ora por outros problemas. E o Hugo falhava demais. Então, o Flamengo não tinha um segundo goleiro confiável. Então, ele vai... Caso consiga fechar o Rossi, vai ter dois goleiros bons, de bom nível. Acho que o titular segue sendo o Santos, mas numa eventualidade o Rossi está ali para responder ao Flamengo. O Flamengo como um todo, né? A gente está falando do goleiro agora, mas antes falava aqui de jogadores de linha. O Flamengo, imagino que em algum momento da temporada tenha necessidade de repetir o que fez em 22, que é um time paralelo para a disputa do Campeonato Brasileiro. Sim. Que já foi muito forte o time desse ano. Fez uma boa campanha de recuperação desde a chegada do Dorival. E aí você pode aproveitar essas oportunidades para dar rodagem a um segundo goleiro de bom nível como é o Rossi. Mas de início eu não vejo ele chegando como titular absoluto. Ele é um bom goleiro. Tem idas e vindas na carreira. Ele começou muito bem, era titular do Boca, até que ele falhou em jogos especialmente contra o Palmeiras na Libertadores. O Boca o negociou, o emprestou, ele rodou, andou no futebol chileno, depois jogou no Lanús uma época, e aí voltou ao Boca, depois que o Andrada saiu, o Andrada foi contratado pelo lugar dele, né? O excelente goleiro Andrada, e aí ele foi ficando e retomou a posição de titular do Boca Juniors e vem de bons momentos. A temporada dele foi boa, é um bom goleiro, acho que é um nome interessante para o Flamengo.
Ô, Djalminha, a gente sabe como é que é essa questão de sombra, né? Que tem jogador que quando tem a sombra cresce, tem jogador que quando tem a sombra ele fica tão sem saber o que fazer que ele acaba perdendo espaço. Pelo que você vê do Santos, assim, e óbvio, pelo que você conhece do Rossi também, a gente viu ali números dele, 0,75 gol por partida, né? Menos de um por jogo. Como é que fica essa questão para esse elenco e para esses dois jogadores especificamente? Eu acho que o Santos, ele é um goleiro muito tranquilo, sereno, e para estar no Flamengo, ele sabe que a competição é grande. E por parte do Flamengo, eu acho certíssima uma contratação. Se você tem um elenco desse nível, você ter dois goleiros de alto nível é importantíssimo, mas acredito, assim como o Eugênio, no início de trabalho, caso venha a se concretizar o Rossi, que já é um desejo antigo realmente do Flamengo, já tinha essa notícia que o Flamengo tentou o Rossi há tempos atrás. Eu acho que se ele vier, vai ser o justo que o elenco necessita, dois goleiros desse nível. Mas no início de trabalho, começará tranquilamente com o Santos, até porque é um goleiro que não tem nada que a torcida do Flamengo reclamar. Chegou, mostrou o que veio, mostrou serviço, e não acredito que ele vá se abalar com a chegada do Rossi. Pelo contrário, eu acho que o elenco do Flamengo hoje é isso. Saiu um, tem que entrar o outro, até que tenha mais nível técnico, como em casos acontece. Alguns acham que o Vidal tecnicamente é muito melhor, mas não tem o preparo físico. Então, isso que o Flamengo tem que ter, esse elenco fortíssimo. Eu acho que é muito bem-vinda essa contratação do Rossi. É tanta questão para a gente pensar que a gente chega a montar realmente dois times, né? Como a gente está dizendo, pensando em Campeonato Brasileiro. E assim, se teve um problema ali, e teve um problema no gol do Flamengo, que o Santos soluciona muito bem, agora talvez você possa, inclusive, pensar em rodízio. Não sei como seria aceito, porque no Brasil a gente tem uma cultura muito diferente do que é na Europa, que às vezes você tem o goleiro de Copas e o goleiro de Brasileiro, né? Uhum. Mas você vê essa possibilidade, Fê? Acho que dá para fazer. Dá para você fazer um rodízio pensando em Copa e Brasileiro. Não é bom você trocar muito. Principalmente pensando em sequência em Campeonato Brasileiro. Acho que o goleiro ele precisa muito dessa sequência importante para estar no seu melhor nível. Eu acho que é uma contratação que o recado é claro. Flamengo aprendendo com erros do passado. Porque o Flamengo ele teve um problema até em vários momentos antes da chegada do Santos com o goleiro titular. Em outros momentos pagou a conta por não ter um goleiro confiável na reserva. Sim. O Rossi seria esse goleiro. Vem de uma bela temporada, né, com a camisa do Boca, foi muito importante. E também você, de certa forma, fecha a porta para outros clubes brasileiros que poderiam buscar a contratação do Rossi. O Rossi hoje não chega como um titular no Flamengo. Acho que o Santos é um goleiro até subestimado, né, como o Djalma falou, um cara tranquilo, dificilmente falha, né, um cara que solucionou e foi muito importante para um Flamengo campeão de Copa do Brasil e campeão de Libertadores. O Rossi chegaria para ser uma sombra, realmente, para ir para uma disputa. Elenco que quer ganhar e clube que quer ganhar muito, tem que ter essa disputa, tem que ter essa competição, né? E uma hora você vai precisar do Rossi, uma hora você vai precisar do Thiago Maia, do Gerson, você vai precisar. Ainda mais em um calendário que o Flamengo vai ser muito exigido. Você pode pensar o quê? O Flamengo jogando mais de 60 partidas em 2023. Você tem lesão, você tem convocação, né, para a seleção. Então você precisa realmente de um elenco com mais peso e um pouco mais recheado. Ele poderia, por exemplo, hoje ser um cara titular do São Paulo. Seria titular absoluto do São Paulo. São Paulo contratou o Rafael. Poderia ser titular do Vasco, que está buscando um goleiro. Chegaria com esse status. No Flamengo ele não vai chegar. E ele entende isso também. Ele vai para uma disputa. Mas acho que é uma contratação pontual de quem já sofreu muito com a posição nos últimos anos. Talvez agora a gente fale de uma posição que sempre foi questão, que sempre se falou em um substituto para o Arrascaeta. Eu vejo o Gerson hoje como esse possível substituto, depois da experiência dele no Olympique de Marselha, mas o colombiano Quintero, que estava defendendo agora há pouco o River Plate, deu uma entrevista a uma TV colombiana falando sobre o interesse de estar no Flamengo. E ele fala o seguinte: é um clube muito grande, meu representante que está encarregado de tudo, não posso negar que há interesse. Espero que cheguem a um bom termo, que Deus permita que nos próximos dias tudo
se concretize. Ô, Djalminha, chega a ser engraçado, né? Porque a gente sempre falou tanto que o maior desafio era um substituto para o Arrascaeta. O Renato foi muito cobrado por não conseguir achar uma solução quando o Arrascaeta precisou ficar fora. E agora tem o nome do Quinteiro ali como meia, que de repente pode chegar ali para cobrir esse espaço, jogar no lugar do Everton Ribeiro também. Onde mais no campo você acha que ele encaixaria? E para você, é uma contratação necessária diante do elenco que o Flamengo tem montado? Ô, Dani, eu vou seguir na mesma linha. Vem todo mundo! Vou aproveitar a frase do Gabigol. Eu jogo numa seleção. Então, o que o Flamengo está fazendo é isso. 2 jogadores do mais alto nível por posição. Eu acho que é importante, sim, ter um jogador, o Arrascaeta, em muitos jogos que o Arrascaeta não pode atuar, até mesmo o Everton, porque o Quinteiro tem muita qualidade. Agora, difícil é você ter um jogador desse no banco, mas é a mesma história. A princípio, não chega para ser titular. Eu acho que vai brigar, mas assim, no meio de campo, nessa posição, você tem mais opções de jogar, né, um jogo, outro em outra posição, em outra função, do que a do goleiro. O goleiro é mais difícil. O treinador tem que optar, deixar de repente ele jogar uma competição ou outra, uma Copa do Brasil. Aí tudo bem, ele vai ter uma chance de jogar. Mas o Quinteiro, sem dúvida alguma, pelo seu nível, vai cair bem. Pode não brigar por posição. A princípio, chega esperando a oportunidade. É isso. O curioso dessa entrevista do Quinteiro... Eu tô rindo, aproveitando, desculpa, a gente só tem carioca aqui. É o famoso vem todo mundo! Vai botar o elenco aí e vambora, né? A questão do Quinteiro, assim, ele dizer que quer jogar no Flamengo é muito natural, porque o noticiário todo tem dito. Ele foi oferecido ao Flamengo. Não foi o Flamengo que foi buscar o Quinteiro. Bateram na porta e falaram, tem o Quinteiro aqui. Tá saindo do River Plate. Interessa? É tanto. Então, se foram oferecer, é porque perguntaram ele antes. Quero. É claro que ele quer jogar no Flamengo. Óbvio que ele quer jogar no Flamengo. Agora, vamos lá. O Quinteiro, eu sempre digo, habilidosíssimo. Sim. A canhotinha dele é mágica. Bate maravilhosamente bem na bola, escanteio, se bobear faz gol olímpico, bate falta muito bem, tem bom passe, bom chute de fora da área, né? Nisso aí, ele era um jogador que seria, na carreira, a sequência do Rames Rodrigues. Fez uma bela Copa de 2014. Ele vinha no rastro, né? Ele era o reserva do Rames já na Copa de 2014. Então, mas ele não, explodindo e ele viria no rastro. Justamente porque falta a intensidade? Então, falta ele participação sem a bola, falta ele mais mobilidade. Ele é um jogador que se movimenta pouco no campo, então ele tem uma expressão que assim, ele arma um escritóriozinho dele ali naquele lado direito do campo, onde ele se encaixa bem, ele fica à vontade, e dali ele fica despachando. Mas ele não é um jogador hoje. E aí tem muito a ver com a parte física. Ele tem tido muitos problemas físicos ao longo da carreira e médicos. Muitos períodos de lesão e quando não está lesionado, normalmente acima do peso. Isso aí. Eu estava olhando a foto ali, ó. Isso tem sido uma constante na carreira dele. E isso fez com que ele não virasse o craque que ele poderia ter virado. Ele deveria ter tido uma carreira internacional, uma carreira de sucesso na Europa. Isso não aconteceu. Ele voltou para o River Plate, no River Plate ele foi decisivo, porque o Gallardo abraçava ele. O Gallardo, esse cara aqui pode ser o cara que em uma bola decide para mim. Então vou abraçar, vou botar aqui debaixo do meu colo. Não vai ser titular absoluto, ele vai jogar de vez em quando estiver bem, quando eu achar que deve, mas ele é um cara que tecnicamente pode ser um diferencial. Então eu acho que essa é a grande questão. Taticamente participa pouco, não é exatamente um reserva para o Arrascaeta, porque o Arrascaeta joga mais do meio para a esquerda, ele joga do meio para a direita, numa função mais semelhante ao que o Everton Ribeiro fazia no esquema anterior do Flamengo. Meio para fora. Um pouco mais aberto, agora o Everton joga mais por dentro, né? Sim. Mas é aquela história, a qualidade. Eu não sei, assim, não consigo imaginar o Quinteiro sendo titular no Flamengo. Para entrar eventualmente durante um jogo e ser um jogador que pode resolver uma parada numa cobrança de falta, num escanteio ou num chute de fora, é uma situação.
Imaginar que ele vai ser um jogador regular ao longo da temporada, entregando como a maioria dos jogadores do Flamengo tem entregado, por exemplo, se a gente pegar o Gabigol, 70 jogos em alta intensidade, eu acho difícil, a não ser que ele mude radicalmente a postura dele profissional. Mas não tem sido dessa forma até aqui. Eu acho que ele tem qualidade indiscutível. Eu tô olhando a idade aqui, tá com 29, né? 29. Faz, não, peraí, que dia é hoje? 4. Faz 30, dia 18 de janeiro. Tá próximo ali, 30 anos, mas qualidade indiscutível, canhotinha afiada, como o Eugênio falou, mágica, bola parada forte, jogador que tem repertório de drible, mas chegaria para ser banco. Primeiro tem que entender se ele quer isso e, pelo visto, ele sabe que tem uma competição grande ali com o Everton Ribeiro e Arrascaeta. Mas quando você fala de Flamengo, de um elenco tão poderoso como esse, de um elenco que você tem pressão de ganhar tudo, importante lembrar, muitos jogos, é o que a gente estava falando aqui. O Arrascaeta é um cara que ainda faz parte dos planos da seleção uruguaia. Então, em alguns momentos, o Flamengo vai perder já esse jogador. Deveria ser, não parte dos planos, titular. Prioridade na seleção uruguaia, porque ele mostrou Copa isso. mostrou isso pra gente, né? A partir dele, monta o time. Tem que passar por ele, né, o time, ele tem que ser influente. O Everton Ribeiro, eu acredito que não, pensando já nesse próximo ciclo. Mas mesmo assim é um jogador que eu acho que tem 33 anos. Você tem a parte física. Não o quê? Desculpa, não ficaria fora, não fica seleção. sem. Ah, sim, tá. Eu acho que ele não vai mais fazer parte dos planos, pensando numa renovação, né, de ciclo para 2026. Mas eu concordo que o Quinteiro eu vejo mais ele como reserva do Everton Ribeiro. Do que do Arrascaeta. Quem pode ser o reserva do Arrascaeta? O Gerson. O Gerson. Concordo. Eu acho até que o Gerson vai ser titular do Flamengo, como a gente falou, para não ser incoerente. Só que se em um contexto que o Arrascaeta tá numa seleção, você pode adiantar o Gerson, que é um coringa, e não que é volta. À toa que ele é o coringa. É o coringa, volta melhor. O Flamengo está contratando um Gerson melhor. O Gerson já fez isso na passagem anterior pelo Flamengo, em alguns jogos. Só que exerceu ainda mais funções no Olympique de Marseille e eu acho que ele melhorou muito no sem bola. Então você pode avançar o Gerson para jogar ali na posição do Arrascaeta e aí você coloca o Thiago Maia e João Gomes, você tem Arturo Vidal, enfim. Eu acho que seria uma contratação, se ela se encaixar financeiramente bem para o Flamengo, ele entendendo que não chega com status de titularidade, que acho até que ele perdeu no River Plate na titularidade em diversos momentos por conta dessa fragilidade física dele. Esse pode ser o problema. O jogo sem bola dele é fraco. É um jogo fraco. Tecnicamente ele acrescenta muito. E aí, com quando o você Vitor pensa Pereira, isso, exatamente com o Vitor Pereira, esse encaixe pra mim ele não funciona, porque o que o Vitor Pereira quer desde o início, quando ele chegou no futebol brasileiro, é intensidade. ele vai ter que melhorar, nesse sentido. Amanhã a gente vai acompanhar aqui ao vivo a apresentação do Gerson, marcada para a tarde, e hoje, daqui a pouco, mais tarde, tem a apresentação de El Pistoleiro, Luizito Soares, lá na Arena do Grêmio, onde está Lúcio Silveira acompanhando a chegada dos mais de 60 mil torcedores esperados para ovacionar. Cara, como é satisfatório, né, cara? Você, torcedor rubro-negro, que sofreu durante muito tempo, né? A gente sabe que o Flamengo sempre foi grande, mas durante uma fase, principalmente a minha geração, né, um pouco para trás, como você sofreu com jogadores horríveis vestindo a camisa do Flamengo, e desses jogadores até ganharam títulos, né? Você via jogadores não querendo vir pro Flamengo, porque o Flamengo era o clube endividado, o Flamengo era o clube que devia todo mundo, não paga salário, não tem CT. E hoje, você vê simplesmente todos os atletas da América do Sul querem vestir o manto sagrado. Querem jogar no Flamengo. É que nem a Dani falou, vem todo mundo, porque é todo mundo que vai pro Flamengo. O Flamengo tá montando uma seleção. E aí, não o caso desses aí que estão aí comentando, você vê muitos por aí destilando raiva, destilando ódio contra o Flamengo, porque não suportam ver aonde o Flamengo chegou, né? Preferem ver aquele antigo Flamengo, aquele Flamengo que não ganhava nada, lutava contra o rebaixamento, e que sua história foi radicalmente mudada desde 2013, né? Bom, rapaziada, dá aquela moralzinha pra gente, botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, aciona o sino, amassa o like, é muito importante também. Tamo junto, saudações rubro-negras.